Agora vamos abrir espaço aqui no Jornal Litoral. Já estou apresentando ele no vídeo. O nosso entrevistado de hoje é o ex-governador catarinense e atual presidente estadual do Republicanos, advogado e ex-comandante do Corpo de Bombeiros de Tubarão, Carlos Moisés da Silva. Ele saiu do Corpo de Bombeiros de Tubarão para ganhar o estado de Santa Catarina, onde chegou à condição de governador do estado. E como governador, Carlos Moisés notabilizou-se pela visão municipalista que orientou as ações de sua administração, caracterizada inclusive pela figura do PIX, que encheu os olhos e os cofres de muitas prefeituras de Santa Catarina, cujo elenco de obras o novo governador vem encontrando até alguma dificuldade para continuar. A gestão de Moisés, embora contestada pelo atual governador, notadamente com relação ao ano de 2022, foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, anulando, portanto, qualquer questionamento sobre eventuais desmandos de sua gestão. Hoje, na condição de presidente do Republicanos catarinense, Carlos Moisés pode estar pavimentando, quem sabe, uma candidatura a deputado federal ou até mesmo aceitar o desafio de concorrer a um cargo majoritário em Tubarão. Vamos começar. Primeiro, bom dia, doutor Carlos Moisés. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os colaboradores da Rádio Litoral FM, em nome do David. Estou conversando aí nos bastidores para fazer essa nossa conexão e agradecer a oportunidade de poder estar conversando com o povo aí do sul de Santa Catarina e agora via web também, que sai em todos os países, lugares aí do nosso Brasil, transmitindo informações importantes. Eu costumo dizer que eu estou sempre à disposição da imprensa para que a gente possa trazer, é um momento, é uma oportunidade de transparência, de resgatar informações importantes e, ao mesmo tempo, de anular desinformações. Nós estamos num tempo muito difícil, né? Que as pessoas falam qualquer coisa, essas coisas viram verdade. Então, é importante a gente estar falando de um processo que você mesmo colocou aí, por exemplo, né, da aprovação das nossas contas, que foram aprovadas em 2019, 2020, 2021 e 2022, com realmente como se fosse um aluno aí apresentando o TCC, ou sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, né, com indicação para publicação. 2021, por exemplo, nós tivemos uma aprovação de contas pela primeira vez na história de Santa Catarina, sem nenhuma ressalva do Tribunal de Contas. E os técnicos do Tribunal de Contas têm sempre elogiado muito o trabalho das nossas equipes de governo, que apresentaram contas organizadas, conteúdos importantes, o grau de transparência aumentou, a ponto de que o Centro de Liderança Pública, uma instituição lá em São Paulo, que avalia a competitividade, o índice de competitividade entre os estados, nos deu o prêmio Eficiência da Máquina Pública. Nós tiramos em primeiro lugar, na colocação geral, em 2022, o estado, a máquina pública, a gestão pública mais eficiente do Brasil. Então, os dados falam por si. Quando alguém, como você estava citando aí, critica, essas informações colocam uma pá de cal sobre as dúvidas. O Carlos Moisés, vamos começar por sua visão municipalista. Essa sua visão municipalista faz ou fez com que hoje muitos prefeitos, até aqui na nossa região, é comum ouvir o prefeito falar disso, eles sentem até saudade da sua gestão. O senhor tem sentido isso por onde tem andado em Santa Catarina? É verdade. Eu tenho participado de muitas reuniões com amigos, enfim, movimentando as cidades. Ontem eu estive em Joinville, conversei com pessoas importantes, lideranças importantes lá em Joinville, como o nosso presidente Ilau Romeu e tantas outras pessoas. E, enfim, a gente está circulando nas cidades. Essa semana ainda estarei em Tubarão. E a gente conversa com lideranças e, dentre essas lideranças, vem esses recados, né, de que obras estão parando, infelizmente, que a capacidade de gestão diminuiu.
né, que essa eficiência da máquina pública que eu mencionei diminuiu. Então, tenho encontrado alguns prefeitos, eu tive antes de ontem, eu acho, no encontro do PSD lá em Florianópolis, encontrei muitos prefeitos, e muitos tiraram foto comigo, enfim, falaram que saudades, aquela fala no pé do ouvido, né? Então, eu percebo que nós tratamos a todos indistintamente de bandeira político-partidária. Não importava se o prefeito era do partido A, B ou C, eu sempre olho um prefeito, uma prefeita, imaginando que ali atrás daquela gestão tem pessoas esperando serviços públicos, né, de qualidade, existem pessoas que vão fazer a sua faculdade, vão fazer o seu ensino médio, vão fazer o seu ensino fundamental e precisam de estruturação importante, bolsas de estudo, estrada para o ônibus andar, ônibus escolar, enfim. Então, você não pode jamais condicionar, eu diria até que é crime, né? Você condicionar qualquer investimento público a ideologias ou bandeiras político-partidárias. Você tem que olhar para as pessoas. E nosso governo efetivamente fez isso. Olhou para as pessoas. Quero deixar aqui um beijo para a Cida, sommelier Cida aí de Tubarão. Todo mundo conhece a Cida. Ela está nos acompanhando aí ao vivo. Muito bem. O doutor Carlos Moisés, apesar do volume de recursos financeiros que o senhor conseguiu canalizar aos municípios catarinenses, essa estratégia acabou não sendo capitalizada em votos. Eu pergunto ao senhor, aonde é que o senhor acredita ter errado? Acho que eu acertei. Eu fiz o certo. Talvez as pessoas ainda não estejam preparadas para lidarem com a gestão pública mais eficiente do Brasil. As pessoas ainda estão acostumadas com o que sai no WhatsApp, com o que sai no Facebook, no Twitter, no Instagram, no rádio, na TV, muitas vezes de forma distorcida. Não é? Leem um jornal pela metade, enfim. Então, eu acredito que esse jornalismo que você faz aqui, Danilo, esse é um jornalismo de transparência. Quando tem que criticar, critica. Eu estava te ouvindo aí agora, né? Quando tem que reconhecer, reconhece, e isso traz informação. Nós vivemos tempos muito estranhos de desinformação. Então, a gestão pública mais eficiente do Brasil, que pela primeira vez na nossa história investiu os mínimos constitucionais para a educação, superou 25%, foi a 27,4%, mais de 7 bilhões, desconsiderando os inativos, salário dos inativos, dos professores, enfim, estrutura, e botando dinheiro na educação, criou o Bolsa Estudante do ensino médio, que este governo praticamente acabou, né? Nós botamos um orçamento para 60 mil meninos e meninas, para eles poderem estudar no ensino médio e não precisar trabalhar, e conseguimos colocar 57. Estavam inscritos no CAD único, gente que precisa, famílias inscritas no CAD único, e esse orçamento foi reduzido para 10 mil alunos. Muita gente perdeu, tinha gente que estava trazendo comida para casa, conseguia se transportar, conseguia se vestir, né? Teve gente que comprou. Eu tive um depoimento de um pai recentemente que disse: meu filho não estava estudando quando veio a bolsa desse governo, ele dormia no chão, ele comprou uma cama, passou a dormir na cama, você imagine isso. E depois o meu filho tinha um computador no quarto. Nós estávamos maravilhados em casa. Infelizmente acabou. Então, um governo de maior sensibilidade social, que olha para o povo, que olha para as pessoas, mas que não tem discernimento do que é fazer boa gestão, do que é fazer má gestão. Vão atrás de ondas, né? Votam em números, não votam em pessoas. Não é uma crítica ao cidadão, porque eu sou muito grato ao catarinense. Lá em 2018 teve uma onda que me levou ao poder, e eu mostrei com a minha equipe que é possível fazer o certo, que é possível fazer gestão pública de qualidade. O que a gente não conseguiu foi ter continuidade desse trabalho. Mas Deus sabe o que faz. 4 anos pode ser pouco, mas 8 anos é muito. Acho que nós precisamos de uma reforma para que a gente tenha um equilíbrio, um mandato só, pelo menos para o Executivo, quiçá até um dia, um mandato só para o Legislativo também, né, para todos os cargos públicos, para a gente oxigenar, não criar mau hábito, né, e cada um poder dar a sua participação e a sua contribuição. Então, eu tenho convicção de que nós fizemos tudo certo, mas, obviamente, que se repetiu essa coisa de onda, né, e aí eu digo que são 2 ondas, né, elegeu um presidente da República também, então foram 2 ondas aí, onda 13 e onda 22, que isso, digamos assim, sacudiu as eleições em todo o Brasil. Agora, doutor Carlos Moisés, hoje como está o trabalho de fortalecimento dos republicanos
E como estão os preparativos para as próximas eleições municipais? Bom, eu estou fazendo um trabalho em cada cidade, como eu citei. Ontem estivemos em Joinville, recebo muita gente na sede do partido também, em Florianópolis, mas a gente está estruturando com vistas à eleição de 2024, pensando em 2026, obviamente. O republicano, se você fizer uma conta simples, Danilo, o republicano, quando eu fui candidato, eu fiz quase 700 mil votos. Quase 700 mil votos daria uma legenda para colocar 3 federais em Brasília, pelo republicano. Nós não colocamos nenhum. Então, o que faltou? Essa conexão do sujeito que votou no Moisés, que acredita no Moisés, que acreditou no trabalho da equipe do Moisés, que acreditou no governo, né, nos resultados, nos números, aquele que entendeu, que acompanhou a política adequadamente, ele votou na gente. Só que não votou no partido. Então, se o nosso partido tivesse esse reflexo, teria colocado 3 federais, teria colocado talvez 4, 5 estaduais. O nosso trabalho agora, o desafio exatamente é esse. Nós temos uma meta de tentar fazer 100 vereadores nessa eleição. O Republicanos tem cerca de 29 vereadores, mas tentar fazer 100 vereadores que a gente pudesse estar ampliando, dobrando, triplicando essa base partidária e que fosse uma base partidária que olhasse para as lideranças do partido e dissesse: não, eu gosto do jeito de governar que o governador Moisés trabalhou, do jeito da sua equipe. Se eu for eleito prefeito, vice-prefeito, prefeita, vice-prefeita, vereador, vereadora, eu quero dar continuidade a isso, porque as pessoas têm os seus limites de contribuição, têm o tempo que elas se dedicam à política e depois elas saem da política. Isso é normal, é cíclico. Então nós precisamos fazer um grupo que entenda um pouco mais sobre gestão pública, que entenda o papel do legislativo, que faça uma política participativa, de base, nas cidades, nos bairros. Você falou no início da nossa entrevista que nós somos o governo aí mais municipalista da história de Santa Catarina. Você falou da característica municipalista do nosso governo, né? Isso é verdade, e eu acredito que a vida acontece nas cidades. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, né? Então a gente vive numa cidade. Cada um de nós tem um problema para resolver numa cidade. E, estranhamente, o interesse pela política, por isso eu chamo Mulheres e Mulheres aos Republicanos, número 10, para participar efetivamente. Estranhamente, o interesse pela política é só pela eleição federal a presidente da República. 80 e poucos por cento dos brasileiros dizem: não me interessa nenhuma outra eleição. Eu só tenho interesse na eleição do presidente. E aí acompanha, fica nessa briga e tal. O que acontece é que a maior parte dos serviços públicos entregues ao cidadão são prestados pelos governos municipais e governos estaduais, além do Distrito Federal, as 27 unidades da federação. Então, serviços de saúde, de educação, de segurança, são competências do Estado e dos municípios também, parcialmente. Então, é importante ter esse olhar para que a gente tenha à frente dos municípios pessoas boas, capacitadas, câmaras municipais, estaduais e federais também competentes, né, com qualidade nos seus pares, para que a gente possa transformar a vida das pessoas através da política. Eu digo que a política é o melhor meio de transformar a realidade e de transformar a vida das pessoas. O Carlos Moisés, eu perguntei ao senhor se o senhor tinha errado, o senhor disse que não cometeu erro, acertou. Mas eu insisto, que erros, na sua visão, o senhor pode ter cometido na sua gestão que não cometeria novamente? Bom, aí quem faz alguma coisa sempre comete erros, né? Então isso é natural, a gente foi amadurecendo. Eu queria destacar que entre erros e acertos, se nós somos a gestão pública até 2022 mais eficiente do Brasil, nós mais acertamos que erramos. E talvez aqui a gente poderia citar uma série de acertos e uma série de erros. Mas há que se destacar também que o nosso governo ele teve um diferencial. Nós tivemos uma pandemia que descaracterizou muito essa relação executivo-parlamento, executivo-cidadão. Nós tivemos um pouco dessa descaracterização porque a gente teve que tomar medidas restritivas, cuidar da vida dos catarinenses. E aí, mais uma vez, quando eu cito que a nossa gestão é a gestão pública mais eficiente do Brasil, vem um númerozinho mágico também importante que diz o seguinte: a menor mortalidade para a Covid-19 no Brasil está em Santa Catarina, foi na nossa gestão. Então, nós atingimos o objetivo. Eu faço sempre um exemplo assim, Danilo. Quando eu fui bombeiro, né? Sou bombeiro da reserva por 30 anos. Quando a gente vai fazer uma abordagem a um sinistro qualquer, às vezes
você tem que derrubar alguma coisa. Né? Para salvar um quarteirão, às vezes tem que derrubar uma casa. Para salvar uma floresta, às vezes tem que derrubar, fazer o acero, que os bombeiros chamam, derrubar uma fileira de árvores. Então, quem faz sempre vai fazer escolhas. Quem executa alguma coisa está num caminho que sempre fará escolhas. E todas as pessoas na sua vida, você que está me ouvindo agora em casa, toda escolha tem perdas. O nome já diz, escolha. Você escolhe aqui ou escolhe aqui. Então, a gente preferiu acreditar na ciência, a gente preferiu cuidar da vida das pessoas, a gente preferiu atender e olhar a sensibilidade social e não fazer só propaganda do governo. Né? E aí, você pode dizer, poxa, mas esse foi um erro, viu? As pessoas deveriam ter sabido mais do conteúdo do teu trabalho, da tua equipe, as pessoas deveriam ter acompanhado mais, então acho que faltou investir mais em comunicação, etc. Eu vou dizer que pode ser que sim, pode ser que não, mas também a comunicação é uma mão de via dupla, né? De mão dupla, é uma via de mão dupla. O cidadão também tem que se interessar pelo que acontece na sua cidade, no seu estado e no seu país. Então, eu percebo que ganhar a eleição, às vezes você perde uma eleição ganhando, e às vezes você ganha perdendo. Então, eu acho que a gente não consegue reconstruir a história, não tem bola de cristal também para projetar o futuro. As coisas acontecem como devem acontecer. Tudo que aconteceu tinha que acontecer. Eu tinha uma grande missão, salvar o maior número de catarinenses. E, olha, nossos números são superiores a países do primeiro mundo, são superiores a países da Europa, os países da OCDE, enfim. Então, eu ando na rua hoje, né, com a certeza da tarefa e da missão cumprida. Como é que o senhor tem recebido, Carlos Moisés, as críticas do governador Jorginho, segundo quem o senhor teria deixado dívidas e até agido de forma irresponsável na distribuição dos recursos para os municípios? Essa é uma ótima pergunta. O Tribunal de Contas aprovou as nossas contas de 2022, as últimas também, né? Foi a última conta que eu prestei enquanto governador. E essas contas foram aprovadas. E o Tribunal de Contas jogou uma pá de cal nesse discurso populista para enganar as pessoas. O que o Tribunal de Contas disse? Olha, de fato, houve um déficit ao final de 2022, fruto da lei federal que equalizou a alíquota modal dos combustíveis, gasolina, etc., álcool, diesel, né? E botou, então, uma alíquota para todos os estados igual, né? A alíquota modal de cada estado. Então, saiu de 25% para 17%, e isso baixou a arrecadação em 1,5 bilhão e 500 milhões de reais. Essa perda de arrecadação, diz o Tribunal de Contas, foi superada pelo excesso de arrecadação do período anterior, de 5 bilhões, sobrando, então, 3 bilhões e meio. Então, o governo chegou com os bolsos cheios, com o cofre cheio, está fazendo caixa, está fazendo os prefeitos sofrerem. Eu até te diria, Danilo, que isso os órgãos de controle podem avaliar até, talvez, como crime de responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo aí, nós estamos falando sobre a nossa região sul, vou dar um exemplo. A Geomedeiros. A Geomedeiros é uma obra que está no orçamento de 2023, tem previsão orçamentária, tem dinheiro em caixa, está tudo certo, foi feita uma licitação, teve discussão judicial, foi um perrengue. Ao final, a justiça determina, todos os órgãos avaliam, o Tribunal de Contas olha o contrato, não, está tudo certo. Toca aí, a empresa vai tocar. A empresa A começa a tocar no nosso governo, a gente transfere parcelas, há um convênio e a gente paga a obra, e no meio do caminho, quando troca de 31 de dezembro para 1º de janeiro, tudo vira terra arrasada e não tem mais como tocar a obra. Isso aí é crime de responsabilidade. O gestor público não tem prerrogativa de não cumprir a lei e o orçamento. Também não tem prerrogativa, só se houver algum desvio, não tem ou mediante uma decisão judicial, não tem prerrogativa de descumprir um acordo, que é, na verdade, um convênio entre a Amurel, o consórcio Sim Amurel, e o governo o Estado de Santa Catarina. Esta não é uma obra de governo, esta é uma obra de Estado, liga 2 municípios importantes, numa região sensível, numa região que sofre com enchentes, que sofre com movimento de massa na beira do rio, volta e meia fica intransponível a estrada. Isso é levar segurança para as pessoas, para ninguém cair dentro do rio. Para o ciclista,
que anda na geometria não ser atropelado, que tem a previsão de uma ciclofaixa, tem a previsão de um acostamento, tem previsão de pontos de pesca. Então, para mim, isso é crime de responsabilidade. Não cumprir o que o CNPJ do Estado assina com o CNPJ dos municípios. Me diga uma coisa, Dr. Carlos Moisés. A comunidade política nacional e, por extensão, a comunidade política catarinense está taxiando hoje em direção às eleições municipais de 2024. Os seus planos políticos estão em 2024, quem sabe aceitando o desafio como candidato a prefeito de Tubarão, como tem sido especulado por aqui com muita frequência, ou seria melhor se esperar para tentar a Câmara Federal? É bom lembrar que o senhor tem sido visto com frequência por aqui, tanto é verdade que esta semana tem nova agenda a cumprir em Tubarão. Então, qual é o seu plano com relação a 2024? Como eu lhe falei, estruturar o partido em Santa Catarina para que a gente possa ter aí o maior número de vereadores possíveis, com uma meta atingível, né? São 295 municípios, a gente está estabelecendo uma meta de 100, quiçá a gente consiga, vamos trabalhar muito para isso. Óbvio que a gente aí já começa a sensibilizar as pessoas aqui, né? Nós vamos tentar colocar pessoas boas para o Legislativo Municipal, então comecem a perceber os movimentos, acompanhem aquelas pessoas que estão se colocando à disposição para vir atuar na máquina pública ou na Câmara Municipal, porque é uma eleição muito importante essa de 2024, né? E talvez a gente tenha até uma indireta em Tubarão, eu não sei como é que está o andamento das questões aí. Teremos uma eleição agora em Brusque, né? Me parece que para início de setembro, dia 2, 3 ou 4, não tenho certeza, e uma eleição que vai aí fazer com que se escolha prefeito e vice lá em Brusque, que foram afastados. Temos eleição esse ano, de 2023, temos eleição em 2024. E ela é muito importante, essa eleição, para que aquelas pessoas que sonham servir aos outros através da política venham para esse espaço público. E eu, como estou fazendo a gestão do partido, vou me dedicar muito a todos os cenários do Estado. Vou tentar, pelo menos, né, acompanhar e fazer proposições e fazer com que as pessoas tenham resultado nessas eleições. Então, talvez o meu foco para 2023 e 2024 seja, de fato, a dirigente partidário, né? Seja o fato de estimular mulheres e homens que venham jovens, né? Que venham para trabalhar, então, a questão da política. Como você bem falou, a eleição, talvez a minha boa eleição seja uma eleição de 2026. Eu penso que a gente tem um capital político, como eu lhe falei, a gente fez uma boa eleição, por pouquinha coisa nós ficamos fora do segundo turno, por causa de uma onda também, que teve a onda 13, é inegável, né? Então aqui o 13 foi para o segundo turno, na eleição de outubro de 2022, e eu penso que dá para a gente, como eu lhe falei, dá para a gente construir a questão partidária, ter mais foco, se eu pensar, então, na eleição de 2026. A gente está torcendo e trabalhando para que a gente tenha esse resultado. Muito bem, sempre com franqueza nas suas declarações, isso é importante. O principal debate nacional hoje, Dr. Carlos Moisés, gira em torno da reforma tributária. Qual é a sua posição e a principal sugestão para colaborar nesse processo? A principal sugestão é a simplificação. Você vê que o sistema tributário brasileiro e as normas, o conjunto, o arcabouço jurídico, ele é uma coxa de retalhos, né? Tem norma para tudo quanto é coisa. Há uma prerrogativa que muitas vezes inibe o investidor no Brasil, que é o arbítrio das autoridades fiscais, né? De entender que esse produto taxa, esse não taxa, esse incide essa alíquota, esse já não incide, a caracterização do material, enfim. Nós precisávamos de uma simplificação e que trouxesse um pouco mais de realidade para o sistema tributário, né? A gente tem tributações que incidem muitas vezes na importação do produto, mas desconectam com o preço de venda efetivo do produto, né? Então, são uma série de alterações que a gente tem que fazer, de fato. Talvez simplificar em menos impostos seja o caminho, que é o que a proposta coloca, né? Mas sem tirar recursos dos estados e dos municípios. Por quê? Essa é a nossa posição. Por quê? Porque se você deixar tudo concentrado na mão do governo central, nós vamos continuar de bandeja, de pires aqui, né? Pedindo. Então, avançar. Simplifica em quantidade, em forma de cálculo,
para que o cidadão que investe ou que tem o seu comércio, tem o seu negócio, se sinta seguro, estou recolhendo esse tributo, e é só isso, eu estou correto pela lei aqui, não vou ter problema, não vai chegar um fiscal e me dar um susto. Então, a simplificação é o principal passo, e também não tirar recursos dos estados e dos municípios, porque é onde as pessoas vivem e são os entes que mais entregam serviços públicos ao cidadão, oferta de serviços de saúde, etc. Essa é a nossa visão, e esse é um debate muito profundo, muito complexo, é uma reforma complexa. O que a gente tem que fazer é ficar antenado, nossos parlamentares federais, né, senadores, deputados federais, para que essa reforma não traga mais concentração de dinheiro no governo central. Eu vou colocar, por exemplo, que os 7 estados aqui do Sul e Sudeste, eles correspondem aí a mais de 80% de tudo que o Brasil arrecada, tudo que o Brasil produz. Não é? Mas eles estão lá na fila, lá embaixo. Né? O Santa Catarina é um caso clássico, né? Manda aí uma centena de bilhões e não recebe 10% disso de volta, né, em recursos para utilizar em rodovias, em ferrovias. Então, esse é o grande desafio. A repactuação do Pacto Federativo, a redistribuição desses recursos, não permitir que essa reforma piore isso, né, porque é possível piorar, a gente acha que está ruim, mas pode ficar pior. Então, ficar atento a que não deixar essa reforma no Congresso piorar essa condição de distribuição, ou seja, melhorar, fazer mais justiça com quem produz riqueza, não deixar de atender os estados e locais pobres, é fato, né? Promover o desenvolvimento de todo o Brasil como um todo, mas, ao mesmo tempo, também simplificação. Eu tenho convicção de que essa seria uma grande contribuição que o Congresso faz num desafio, porque eu, desde pequenininho, ouço falar de reforma tributária e essas coisas não acontecem efetivamente como a gente gostaria, fica concha de retalho. A ponto, por exemplo, do governo central, no ano passado, ter dado uma canetada e ter mexido em tributos e desorganiza um pouco o sistema tributário, né? Em tributos que não são da sua competência arrecadar, né? Dos estados, por telecomunicações, combustíveis, etc. Então, nós precisamos de simplificação, clareza e segurança jurídica. Pois é, o doutor Carlos Moisés, o senhor ontem era vidraça, hoje é estilingue. Que avaliação o senhor faz desses primeiros meses de governo da atual administração estadual? Acho que eu sou um estilingue muito doce, né? Ao invés de bolinha de gude, a gente coloca aí bolinha de isopor. Eu vou sempre respeitar o resultado das urnas. Eu acho que a democracia é o único caminho que a gente tem que respeitar. Eu fiz questão de passar meu cargo, de entregar meu cargo, mesmo entendendo que as pessoas não votaram em pessoas, votaram em números, não votaram em resultado de gestão, mas eu fui lá, fiz o meu gesto. Eu respeito quem está no poder, acho que não é uma situação fácil, mas quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tem que ter competência para entregar resultado. E eu acho que o governo deveria se avaliar de 4 em 4 anos. O cidadão é que deveria avaliar. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu conosco. Né? Não houve uma avaliação, de fato, de conteúdo de governo. Então, eu vejo que algumas dessas lideranças políticas dizem que a nossa saída do governo, com um movimento municipalista, com obras em todo o estado, inclusive avançando em algumas conclusas, já, né? Dá o exemplo da Ponte Capivari de Baixo, aí, outras obras no interior equipararam, Caruru, enfim, tantas obras aí ligando o Tubarão a Jaguaruna, como é o caso das Goiabeiras, das Congonhas, enfim, a Geomedeiros que eu citei. Isso é só para citar a nossa cidade. Isso parou em tudo quanto foi lugar, sabe? Então, eu acho que a máquina pública ela tem que ter pessoas competentes para que o cidadão não sofra. Não é? Quando o justo governa, o povo se alegra. Não é isso que diz as Escrituras? Então, eu acho que agora a gente tem que aguardar, ver os resultados. São promessas não cumpridas, né? Essas promessas de dar dinheiro para quem já tem, como é o caso do projeto aí da universidade, de zerar fila, que a gente sabe que todo dia entra fila, então são narrativas, né? Nós tivemos que suspender cirurgia eletiva, veja bem, durante a pandemia, 2 anos praticamente suspenso, e o governo não consegue fazer algo mais relevante, né, do que nós fizemos, né? Parece que levantaram agora, de janeiro de 2021, 22 até março, comparativamente com 23, parece que foi só 5, 6 mil cirurgias a mais, ou seja, numa promessa de que ia zerar a fila em 6 meses. Então, são promessas eleitoreiras, sim. Isso é estelionato eleitoral para iludir as pessoas, né? E atrapalha todo o sistema. A gente tem que trabalhar com a verdade e com a franqueza.
Então, eu percebo que muitas promessas foram feitas e não serão cumpridas. Eu torço pelo nosso Estado, eu queria que essas obras estivessem andando, até porque elas têm a nossa digital, né? E o Tribunal de Contas do Estado já determinou que o governo tem que pagar, sim, as transferências especiais, tem que pagar o convênio. E, por último, agora, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está num julgamento, que a gente não tem ainda o resultado, né? Mas a gente já tem um presságio de 4 votos a favor das transferências especiais aí do PIX, que a turma apelidou do PIX do Moisés, que é uma maneira simples. Quando você falou em reforma tributária e desconcentração de recursos, o que a gente fez foi simplificar. Pega o recurso e transfere rapidamente ao município. O município presta contas para o Tribunal de Contas. A emenda parlamentar já é assim, não há novidades. Eu vi agora o governador Tarcísio, que é do nosso partido lá em São Paulo, fazendo a mesma coisa também, fazendo transferências especiais para as cidades. Por que Santa Catarina não pode? Esse modelo, depois de julgado pelo Tribunal de Justiça, eu acredito que é possível, sim, reconhecer a constitucionalidade, porque nós entendemos que é constitucional, senão nós temos que rever todo o arcabouço jurídico e rever, inclusive, as emendas, enfim. A emenda, quando vai para o município o dinheiro, se sobrar, fica no município. O PIX, não. A transferência especial, ela é assim, tem 5 milhões, até o limite de 5 milhões, para não ser volumes muito grandes de dinheiro e para haver o controle. 5 milhões para o município, por exemplo, aí de Pescaria Brava. Ele licita primeiro, quando a empreiteira vai fazer a obra, não saiu por 5, saiu na licitação, entrou uma empresa e ofereceu a obra por 3.800. Ela só vai receber, o município só vai receber 3.800 e vai prestar contas do 3.800 pela obra que está fazendo, porque tem projeto, tem licitação, né? Tem transparência, tem tudo. O município não é um ente menor que o Estado. A minha visão de governar, de homem público, ela é de estadista, de olhar para o prefeito, para a prefeita, e entender que ele é tão grande quanto eu, porque se ele cuidar de uma vida só, ele tem tanta importância quanto tem o governo do Estado. É isso que nós pensamos. Isso é uma ideologia, uma concepção de forma de gestão que nós trouxemos para Santa Catarina e que já está sendo copiado, como eu falei, por outros estados. Mas só aqui, né, dessa maneira tão atabalhoada, que as coisas não estão caminhando. Eu acho que tudo vai se acomodar e governos são julgados de 4 em 4 anos, assim eu espero. Muito bem. Doutor Carlos Moisés, alguma coisa que eu não lhe perguntei, o senhor gostaria de abordar nesta oportunidade, dirigindo-se especificamente à população de Tubarão e do sul catarinense? Olha, eu tenho muita gratidão pelo povo aí do sul de Santa Catarina. Aonde eu ando, em Praia Grande, Pescaria Brava, Laguna, Tubarão, enfim, eu não vou se cometer aí, em todos os municípios da MESC, da REC, da Amurel, aonde eu ando, as pessoas me dão um testemunho, um depoimento. Eu não estou fazendo nenhum proselitismo aqui, nem jogando confete na minha própria cabeça, mas é resultado de trabalho de equipe. E eles dizem: nós nunca tivemos um olhar tão objetivo, carinhoso para o sul de Santa Catarina, nunca tivemos assim um caderno de obras tão grande, né, e tantas parcerias com o governo do estado. UTIs em vários hospitais. Eu lembro que o Hospital Centenário, o Hospital de Laguna, clamava, né, por uma UTI. Veio a pandemia, a gente abriu aqui, abriu em Sombrio, abriu em vários municípios da nossa região, ampliamos as ofertas, criamos a política hospitalar catarinense. Eu não paro de falar, estou falando muito, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou dizer que o que eu tenho para o povo do sul de Santa Catarina é gratidão pelo reconhecimento, que eu ando na rua hoje, as pessoas falam isso para mim, e tem um apelo grande para a gente se candidatar a prefeito, enfim, eu recebo isso tudo com muito carinho. E eu tenho muita gratidão com a oportunidade que Deus me deu de cuidar dos catarinenses no período mais duro da história do mundo, né, em termos de crise sanitária, com o melhor resultado do Brasil. Isso é um troféu sobre o nosso trabalho. Então, eu tenho gratidão pela oportunidade que as pessoas me dão, gratidão pelo carinho deles me quererem de volta no par, de quererem que a gente saia candidato a isso, aquilo outro. E eu vou me colocar à disposição e tentar entender a maturidade política do nosso povo. Se essa maturidade vier, se o fanatismo for embora, né, e as pessoas entenderem quem são as pessoas e o que elas fizeram à frente do poder público, que as pessoas possam ser escolhidas para continuar servindo ao povo de Santa Catarina. É isso que eu quero, de fato, falar, é gratidão, pura gratidão, e eu estou
estou muito honrado, né, pelos gestos que as pessoas fazem na rua, as falas que eu recebo, o reconhecimento público do nosso trabalho, que é esculpido na história, na pedra da história, de maneira, inclusive, envolvendo órgãos de controle e também organismos independentes de pesquisa que nos dão números e contranúmeros. Números são fatos, não há argumento. Muito obrigado a todos. Agora, antes de encerrar, o Dr. Carlos Moisés, o senhor é uma prova viva de que a política é mesmo uma espécie de bebida, né? E tanta verdade que o senhor provou a política e gostou, não é? Olha, falar em bebida, eu estou tomando aqui, recomendo a todos um chazinho. Isso aqui é uma xícara que eu ganhei de Laguna, aqui do Boto, né? Aham. Boto Pescador, Encantos da Baleia e do Boto Pescador. Botaram até o meu nome aqui. Eu estou tomando um chazinho aqui de erva baleeira. É uma erva baleeira. Olha, é anti-inflamatória, é uma erva interessante. Ela predomina, ela ocorre em toda a região litorânea do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, São Paulo. É muito interessante. Às vezes você está vendo aí uma maravilha na tua frente e não identifica. Depois pesquisa sobre ela. E você falou que é uma cachaça, como você falou. É. Eu estou tomando erva baleira, um chazinho delicioso, né? Não é amargo, é muito bom, cheiroso, aromático. E dizer que, na verdade, depois de um cargo de relevância, que a gente tem que considerar que é, né, de ser governador do estado, você não vira uma chave, apaga uma luz, desliga uma lâmpada, né? Pum! Você tem ao seu entorno pessoas que até hoje, na minha rede social, dizem, eu não entendi, eu não consegui entender o que aconteceu em Santa Catarina. Conversando bastante sobre isso, e conversei com um governador amigo meu, né, até antes de ontem, o governador Ratinho. A gente discute sobre essas questões da escolha das pessoas e para entender. Então, não é só que é uma cachaça ou que é uma coisa que é viciante, não. Eu penso que cansa. Eu faço política com muita responsabilidade e às vezes a gente é acusado daquilo que não fez, né? Então você está num lugar muito ácido, muito terrível às vezes. Então há uma dor, né, para você fazer a coisa certa. Há uma dor. Você fazendo a coisa certa, você é transparente, você vai para frente. Só que eu acredito que é o melhor caminho para fazer o bem, para realizar. Então quem tem a vida doada, de doador, quem gosta de ajudar as pessoas, acaba vindo para a política também. Eu espero que as pessoas que vêm para a política venham com esse sentimento. E isso é o melhor que a gente pode fazer. Por isso que quem está nos ouvindo agora, eu estimulo, sim, a homens e mulheres. É uma pena o que está passando em Santa Catarina, eu lamento muito. Eu não vejo como uma oportunidade essas situações jurídicas que estão passando vários prefeitos em Santa Catarina, e políticos de modo geral. Eu acho que a política ela tem que ser feita de maneira adequada, dentro da lei, e apresentar resultados, né? A política tem que apresentar resultados e deixar o cargo é da natureza da política também. Mas tem tanta gente nos estimulando a continuar e querendo fazer o que a gente fez. Eu gostaria de ser prefeito para fazer uma gestão muito semelhante ao que foi feito no governo do Estado, um governo sem papel, que economizou, um governo todo digital, um governo que avança, né, em tecnologia, inovação, e foi o que a gente fez. Nós, além de revisar contratos, combater a corrupção, nós economizávamos mais de 500 milhões por ano só em revisão de contratos. Tem um exemplo muito clássico, Danilo, que eu dou, que a gente comprava em 2016, 17 até 18 oxigênio para uso medicinal, pagava 24 milhões. Nosso governo chega em 2019, paga 12. E aí as pessoas, mas como é que tinha dinheiro? Como é que tem dinheiro para tudo, para essas obras? É isso. Diminuição da máquina pública, diferente do atual governo, que aumentou a máquina pública. Nós extinguimos as SDRs. E veja, nós extinguimos as SDRs e ainda criamos a Central de Atendimento aos Municípios, parceria com as associações de municípios, né, em todo o estado de Santa Catarina, conseguimos entregar resultado e fazer obra. E agora parou tudo, criando cargo. Então, eu acho que nós voltamos ao que éramos, e isso tem que servir de aprendizado. Né? Então, não é só porque é uma cachaça, não. Eu acho que eu estou começando a entender. Né? As pessoas estão começando a entender. Isso é muito bom, amadurecer a democracia, porque eu costumo dizer, nós temos dois caminhos. Ou é a democracia, ou é a democracia. Não tem outra escolha. Muito bem, muito obrigado. Abraço forte, Dr. Carlos Moisés. Até a próxima. Espero o amigo para um cafezinho aqui no estúdio. Obrigado, Danilo. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pela rádio Litoral FM 90.9.
E é um prazer falar com vocês, agradecer o David aí, a todos os colaboradores da rádio, para que a gente está no ar, né? Estamos conseguindo conversar e falar e se comunicar por conta deles, a todos que nos acompanharam, tiveram a paciência de nos acompanhar aí nessa entrevista. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado também, Dr. Carlos Moisés, ex-governador do estado, né? Ele sempre se caracterizou por ser um homem franco. Ele tem facilidade, né, para falar daquilo que ele acredita. Não enrola nas perguntas e isto tudo é muito importante nas respostas, digo, né? Não enrola, é mais fácil tu enrolar nas perguntas do que ele nas respostas. 9h11, comerciais, por favor. Depois teremos ainda o Ariel Fidelis e também o Medeiros, né? Também teremos o João Medeiros aqui no Jornal Litoral. 9h12.